Olá, está a começar o programa Inspirações. Hoje o nosso convidado é um jovem com um percurso profissional inspirador, passou pelos bancos Barclays, FNB e agora está na liderança do MultiChoice Moçambique, Agnel Laís. Seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quem é e de onde vem Agnel Laís? Olha, eu sou nascido na província de Cabo Delgado, no distrito de Montepões, há vários anos atrás, mas sou oriundo de uma família de tradição sulista. Os meus pais, os meus avós são nascidos na província de Inhambane, e foi na cidade de Inhambane que eu fiz grande parte da minha infância, pelo menos portanto, até os 7, 8 anos, a altura em que, por imperativos profissionais, fomos transferidos. Meu pai foi transferido para a província de Niassa, para a cidade de Lixinga, onde nós vivemos 2 anos, e depois mais tarde para a província de Cabo Delgado, portanto, onde nós vivemos outros 2 anos na cidade de Pemba, antes de definitivamente fixarmos a residência na cidade de Maputo. Não conheceu um pouco, tem conhecimento um pouco dessa diversidade cultural toda a nível de todo o país, na maior parte das províncias? Sim, portanto, eu tenho a sorte de conhecer a vastidão do nosso território. Portanto, fui residente em três províncias, mas por motivos profissionais e por interesse pessoal, viajei um bocado por todo o país. E, portanto, conheço essa mescla, esse mosaico cultural que enriquece o nosso país e que nos enriquece também como pessoas. Não é? Com certeza. Que memórias tem da sua infância? Várias memórias. Portanto, como toda criança, portanto, eu tive uma infância normal, antes de mais. Mas tive portanto, uma infância recheada, portanto, de amigos, de quem guardo, portanto, memórias positivas, repleta de brincadeiras, algumas das quais tranquilas. Portanto, nada substancial, portanto, nada que fosse diferente portanto, da infância pela qual passam, portanto, a maioria das crianças do nosso país. Não é? Foi um menino bem comportado ou nem por isso? Quase sempre sim. Portanto, eu fui sempre portanto, um miúdo estudioso, não nota-se. Respeitador, se calhar muito por influência da educação que nós tivemos e que recebemos dos nossos pais, que foi uma educação muito assente na fé cristã e nos valores que o cristianismo professa, não é? Portanto, os valores de humildade, de ajuda, de partilha, de respeito pelo próximo. Mas tivemos também uma educação, portanto, que estava assente também na disciplina e muito cedo foi-nos inculcado, portanto, a importância de perseguirmos, portanto, de forma honesta os objetivos aos quais nos propomos alcançar. Não é? E o facto de ter crescido com base na fé, numa educação em disciplina e com base na fé cristã e acreditar em Deus, acha que contribuiu para se tornar a pessoa que é hoje, o homem que realizado que é hoje? Indubitavelmente. Nós somos, enquanto animais sociais, nós somos fruto das experiências e dos valores que carregamos. E, portanto, os valores portanto, que eu professo, os valores nos quais acredito, são parte integrante do homem que eu sou hoje. Né? Com certeza. E as referências da infância? Como é que foi com as brincadeiras, a lembrança que tem dos seus amigos, das brincadeiras? O que é que mais gostava de fazer quando era pequeno? Como disse, brincadeiras normais, jogávamos às escondidas. Jogava futebol, gostava muito de jogar futebol. Aliás, pratiquei várias modalidades, com particular destaque para o futebol e basquetebol. Eu recordo-me que da infância idolatrava o Diego Maradona. Portanto, que era meu ídolo. No basquetebol, comecei a praticar o basquetebol muito mais tarde. Era eu residente na cidade de Lixinga. E gostava na altura do Abdul Karim Jabbar. Infelizmente só ouvi jogar muito mais tarde, já na fase derradeira da sua carreira. Exato. E em relação às escolas,
essa mudança de província a província em todo o país não teve nenhum impacto negativo durante o ensino primário? Eu recordo-me que, portanto, a transferência de Inhambane para Lixinga foi pacífica, portanto estava eu ainda no ensino primário. E a mudança de Lixinga para a cidade de Pemba foi problemática, foi relativamente mais difícil, devido, na altura, ao hiato, digamos, ao desfazamento das matérias. Portanto, quando estudava em Lixinga, quando nos transferimos de Lixinga para Pemba, portanto, eu verifiquei que em Pemba, portanto, a escola estava muito mais adiantada, portanto, nos capítulos, e houve ali um período de ajustamento pelo qual teve de passar, mas felizmente conseguiu ultrapassar. Exato, fiz com distinção. Fale-nos um pouco do seu percurso de formação. Depois das escolas primárias, a passagem para o ensino secundário, que recordações tem daquela altura? Olha, eu fiz o primeiro ano do ensino secundário na cidade de Pemba. E depois vimos transferidos para a cidade de Maputo. Devia eu, na altura, frequentar o 9º ano. O meu pai decidiu, portanto, eu tenho uma irmã mais velha, um ano mais velha do que eu, na altura, ia fazer o 10º ano. O meu pai decidiu, na altura, matricular-nos numa escola privada, e em vez de matricular-me no 9º ano, eu fui matriculado no 10º ano. E, portanto, eu não fiz o 9º ano. E enquanto estudante, enquanto aluno do ensino privado, na altura, os alunos do ensino privado obrigavam-se a prestar provas escritas e orais como estudantes externos numa escola de ensino público. Exato. E, portanto, nós prestamos os exames na Escola Secundária Francisco Manhanga como estudantes externos, e, portanto, felizmente portanto, prestei as provas com sucesso, mas essa experiência teve o condão de, digamos, de acelerar o meu processo de formação, porquanto não cursei o 9º ano. Portanto, passei do 8º para o 10º. E depois fiz o 11º e 12º ano na Francisco Manhanga. Aqui em Maputo, já? Sim. Maputo. E depois o ensino universitário no Eduardo Mondlane, na Universidade Eduardo Mondlane, onde após a conclusão comecei com a minha carreira profissional e depois mais tarde. E na Universidade Eduardo Mondlane, qual foi o curso que eu sou licenciado em Gestão de Empresas, e depois mais tarde fiz mestrado em Administração de Empresas e um mestrado em Finanças com Gestão de Risco Bancário feito na Inglaterra. E durante a sua formação, que barreiras e oportunidades esteve exposto? O principal constrangimento, o principal desafio foi, como já fiz referência, o facto de não ter feito o 9º ano. Exato. E no 10º ano, portanto, como sabe, o 10º ano, na altura, o 10º ano era composto pelas 2 secções, suponho que assim o seja. Digamos, para as cadeiras da secção de letras, portanto, o processo de acumulação de conhecimento foi normal. Já na secção de ciências teve maior dificuldades porque não tinha bases elementares, portanto, obrigava um esforço, portanto, de revisão de material didático, portanto, mais acentuado. Eu recordo-me que tinha aulas, portanto, no período de tarde, no 10º ano, e tentava no período da manhã assistir a aulas numa escola pública do ano anterior, do 9º ano, para recuperar as matérias e permitir depois que tivesse um aproveitamento salutar no 10º ano, que felizmente sucedeu. Fez menção que estudou por um período também na Inglaterra, durante a formação superior. Exato, isso foi, portanto, eu tive a oportunidade, depois da conclusão da licenciatura, de ir cursar, de fazer a pós-graduação na Inglaterra, portanto em Londres, onde fiz o meu segundo mestrado em finanças
em finanças com ênfase em gestão de risco bancário. Acha que o facto de ter tido essa formação superior também na Inglaterra ajudou a chegar onde chegou ou nem por isso? Recomendaria que os jovens passassem por esse processo de ter algum tipo de formação fora do país ou nem por isso? Moçambique já oferece tudo isso. Vamos ver, Vanessa. Portanto, ao longo do meu percurso académico e profissional, exato, eu tive o privilégio de privar com vários profissionais e vários quadros que fizeram quase todo o seu percurso de formação em Moçambique. Exato. E guardo boas recordações de vários deles. Com certeza. Portanto, no meu caso particular, portanto, eu fiz grande parte da minha carreira no setor financeiro. E a possibilidade de cursar em Londres, que, como se sabe, é a segunda praça financeira a nível mundial depois, exato. Depois de Nova York, expôs-me, portanto, a um processo de acumulação de conhecimento, e expôs-me também a oportunidade de testar instrumentos que, face ao nível de desenvolvimento do setor financeiro em Moçambique, dificilmente deduzia se tivesse cursado apenas em Moçambique. E, portanto, sob essa perspectiva, foi uma experiência positiva. Exato. Por outro lado, estudar fora do país tem também um condão de alargar a nossa perspectiva, mundana e enriquecer-nos culturalmente, não é? Eu tive, em determinada fase da minha carreira, eu tive a oportunidade também de ter sido docente assistente ao nível universitário. Portanto, fui docente da cadeira de gestão estratégia na Universidade do Alto Mondlane e depois docente de gestão financeira e gestão de análise de projetos em duas entidades de ensino privado universitário em Moçambique. Portanto, é com alguma mágoa, portanto, que eu constatei, e aliás, esse foi um dos motivos porque decidi também cessar com essa etapa de docente, que não é da minha carreira. Eu verifiquei com bastante tristeza, portanto, que a qualidade dos estudantes que eles chegavam e as cadeiras que lecionavam eram quase todas elas terminais, não é? Dos respectivos cursos de licenciatura, que a qualidade dos estudantes que nos chegava era tendencialmente decrescente. Exato. E, portanto, eu creio que um dos principais desafios, portanto, do nosso governo, dos governos vindouros, é assegurar, portanto, a necessária reforma do nosso sistema do ensino superior. Portanto, eu penso que nós temos inúmeras universidades, se calhar algumas delas de qualidade dúbia, que lançam para o mercado vários quadros, mas de muito reduzida empregabilidade. Muito obrigada. Vamos continuar a nossa conversa com a Agnel Laísse, saber mais sobre o seu percurso de formação e, claro, sobre as suas visões. Mas antes, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado. Programa Inspirações. Nós temos o lobolos, não, também na nossa terra tem, a gente entrega a cabeça de gado, não sei, isso não, aqui é em dinheiro, meu filho. Provavelmente daqui a 30, 40, 50 anos venha o resultado daquilo que nós somos hoje, né? Daquilo que a gente se empenha em fazer hoje. Eu queria tanto um país melhor, eu queria tanto um Moçambique como sonhamos quando nos tornamos independentes. Inspire-se. Primeira aparição dele. Esta semana trazemos um convidado. Se eu fosse Macua, eu iria dizer: mulher é a deusa, mulher é o centro do mundo, mulher é aquela que dá vida.
ousaram agir. Eu tenho uma tendência para não ser egoísta quando se trata de conhecimento. Bom, tem muitos aspectos da infância. Este contacto que tive com a natureza muito cedo permitiu-me adorar o mar. Até o telejornal. Nunca desistam dos vossos sonhos. Vai ser difícil. Vão ter algumas pessoas a remarem contra. E já sabemos o que não fazer da próxima vez. Eu acho que mais do que faltar alguma coisa na via pública, falta aqui. Olá, sou José Caldeiras. Quando completei 40 anos de idade, eu disse para mim mesmo, olha, eu já não quero trabalhar mais para ninguém. Ele disse o quê? Estamos de volta. Apelar aos jovens para que aprendam a dar passos seguros em cada momento da sua vida. Olha, gostaria que o país também fosse estável, portanto, deixássemos aquilo que são os ciclos de convulsões, de guerras, de disputas sem resultado. Primeiro, serem humildes para com eles próprios. Segundo, o respeito e a união familiar. Estamos de volta ao nosso programa. Hoje o nosso convidado, como eu havia referido, é o Agnello Laís, este jovem com um percurso profissional realmente muito inspirador. Agnello, durante a nossa conversa falamos um pouco sobre o seu percurso pelas províncias lindas do nosso país, um pouco também sobre a sua formação, mas conta-nos, quando foi o seu primeiro emprego e como foi? Olha, o meu primeiro emprego portanto, eu fui convidado para trabalhar para uma empresa especializada na provisão de serviços de auditoria e consultoria financeira, portanto, uma das Big Five a nível mundial, portanto, para a KPMG em Moçambique. Portanto, eu fui convidado, estava eu a frequentar o último ano da universidade, na Universidade Eduardo Mondlane, e, portanto, fui convidado para integrar os quadros da KPMG como estagiário. Portanto, num departamento, portanto, que era o departamento de auditoria, que era parte integrante de uma unidade que era especializada na provisão de serviços ao setor financeiro, ou seja, era um departamento de auditoria vocacionalmente para bancos, entidades de seguro ou de locação financeira. Não é? E como é que foi este processo do seu primeiro emprego? Que dificuldades encontrou saindo da universidade para a prática, neste caso? Portanto, a auditoria, eu creio que fui muito feliz na escolha que fiz sobre o percurso de carreira, sobre o meu percurso de carreira, não é? A auditoria tem o condão de ensinar-nos a disciplina e o detalhe, portanto, portanto, detalhe analítico, inclusive desenvolvimento das nossas capacidades, portanto, nossas capacidades numéricas. Exato. E, portanto, eu comecei nesse departamento, portanto, como auditor, na altura estagiário, portanto, com um contrato precário a tempo parcial, portanto, com uma duração de 6 meses. Era essa a duração inicial do estágio. Sim. Decorrido 3 meses, fui convidado a assinar um contrato a tempo permanente, ainda na mesma unidade, portanto, de auditoria, e mais tarde, portanto, fui transferido para a unidade de consultoria financeira, dentro da mesma unidade que prestava serviços aos bancos. Isto tudo na KPMG ainda? Tudo isso na KPMG. Exato. Portanto, fiz o meu percurso de crescimento na KPMG, comecei como estagiário, passei para consultor, depois para consultor financeiro sénior, até a altura em que fui convidado por um dos meus antigos clientes para abraçar um novo desafio. Portanto, e qual era esse desafio? Pronto, eu fui recrutado por uma empresa, uma multinacional especializada no enchimento e distribuição de gás de petróleo liquefeito, que é o gás de cozinha. Exato. Que nós usamos, o gás embalado. Exato. E, portanto, fui trabalhar para essa empresa como diretor de administração e finanças. Portanto, lá permaneci durante 2 anos, quando fui convidado para integrar os quadros de Barclays,
na altura designado Banco Austral. Sim, sim. Portanto, como diretor de risco. E, portanto, permaneci no Barclays durante 3 anos. E, portanto, em Moçambique, o meu processo, a minha relação comercial, a minha relação laboral com o Barclays foi interrompida por força, portanto, do interesse que eu tinha em desenvolver-me academicamente. E, portanto, na altura, apresentei a minha carta de demissão ao Barclays em Moçambique. E com alguma sorte, o Barclays dissuadiu-me e convenceu-me a prosseguir com os estudos na Inglaterra e ofereceu uma possibilidade de, enquanto estudante na Inglaterra, de continuar a colaborar com o Barclays, nomeadamente com os escritórios centrais do Barclays no Reino Unido. No Reino Unido. Portanto, em Londres. E depois desse processo, regressa para Moçambique? E depois desse processo, eu regresso para Moçambique como Chief Operating Officer, portanto, do banco. Portanto, era responsável pela coordenação de todas as operações do banco ao nível do back office. Portanto, permaneci nessa posição durante cerca de 3 anos e meio. Quando um antigo colega do Barclays, que entretanto já se tinha transferido para o FNB, convidou-me a integrar os quadros do grupo FirstRand. Portanto, eu devo fazer aí, digamos, um parênteses, porque a minha relação inicial com o FNB é uma relação, portanto, com uma entidade que pertence ao mesmo grupo ao qual pertence o FNB. Portanto, a casa-mãe do FNB chama-se FirstRand, e o FirstRand opera através de divisões especializadas. Portanto, o FNB é uma divisão especializada na provisão de serviços de banca de retalho, não é? Eu fui trabalhar para uma outra divisão que se chama RMB, portanto, que é o Rwanda Merchant Bank, uma divisão especializada na provisão de serviços financeiros para grandes clientes, que nós chamamos corporate, e finanças especializadas, que nós chamamos banca de investimento. Portanto, eu fui trabalhar para essa entidade que se chama Rwanda Merchant Bank e coordenava as atividades do Rwanda Merchant Bank, portanto, em Moçambique. Mais tarde, já na fase culminar da minha relação com o FirstRand, assumi depois cumulativamente as funções que tinha no Rwanda Merchant Bank, outras funções no FNB Moçambique, até a altura em que, mais recentemente, portanto, fui convidado a integrar um outro desafio, que fui trabalhar por poucos meses para um banco de capitais africanos, oriundo da Nigéria, portanto, que é a UBA, como administrador delegado, mas apenas transitoriamente até abraçar o desafio, portanto, como foi oferecido mais recentemente para dirigir os destinos da MultiChoice em Moçambique. E não sente saudades desta parte financeira toda? Vejo que a maior parte do seu percurso profissional foi em grandes entidades financeiras e agora está na liderança da MultiChoice Moçambique, onde é totalmente diferente daquilo que estava acostumado. Não sente? Eu tinha sim, é verdade que eu fiz grande parte do meu percurso profissional no setor financeiro. Exato. O setor financeiro, a consultoria, a auditoria eram paixões antigas. Exato. Eram paixões antigas a nível pessoal. Mas enfim, a vida é feita de desafios. Com certeza. Portanto, o desafio que me foi proposto na MultiChoice era a todos os níveis, portanto, suficientemente apelativo, portanto, para que eu abraçasse. Levo comigo, contudo, todos os ensinamentos que todos eles ensinaram-lhe. Absolutamente. E o que acha que falta para mais jovens conseguirem chegar onde o Agnello Leite chegou ou perto de onde o Agnello Leite chegou? Eu creio que, primeiro de tudo, é importante que os jovens sonhem. Portanto, existe um velho ditado que diz que os sonhos comandam a vida. Mas os sonhos, para serem execuíveis, devem ser traduzidos em objetivos. E os objetivos, por sua vez, precisam de ser traduzidos em estratégias, não é? E depois temos um conjunto de variáveis que são fundamentais e que facilitam a prossecução dos objetivos a que nos propomos, não é? Portanto, um deles é a disciplina. A disciplina aqui no sentido de organização metódica
para a realização do objetivo. Não é? Disciplina no sentido de foco, portanto, no objetivo. Não é? E depois outras variáveis fundamentais como a perseverança e a coragem para lidar com a adversidade, porque nós vivemos e operamos num mundo que não é perfeito, não é? Portanto, um mundo que é volátil, um mundo que é ambíguo, um mundo que é complexo, e portanto essas variáveis, então nós temos de confrontar-nos com essas variáveis. E depois, na base, portanto, como pilar essencial é a preparação. Portanto, a preparação académico-científica, não é? Mas também a preparação propiciada pela escola da vida. Portanto, esses são fundamentos essenciais, penso eu, para o sucesso. E depois, o que eu tenho dito hoje a alguns dos jovens com quem falo é que sejam jovens, porque a juventude é sinónimo de irreverência, não é? É sinónimo de pensar e fazer diferente. E, portanto, é importante que assumam o risco, mas que assumam o risco determinada ou estabelecida o seu apetite de risco, ou seja, o nível de tolerância de risco para a consecução dos objetivos, que quando conjugada com a adequada preparação, não é, permite que quando confrontado com a adversidade, e se cairmos, caiamos para frente e não para trás. E depois, finalmente, se calhar um outro conselho importante é o sucesso muitas vezes não se mede pelo que nós temos ou pelo que nós acumulamos, não é? Mas pelo que nós fazemos com o que acumulamos, porque só assim é que garantimos a sustentabilidade, portanto, do sucesso que alcançamos. Não é? Quando repara para o seu percurso todo e hoje onde está e o que conquistou durante a vida, sente-se um homem realizado? Não, de todo. Não? Não de todo, porque portanto, eu gosto de pensar em mim como uma pessoa tenaz, uma pessoa que gosta de desafios, que se autoestimula e que busca permanentemente uma versão melhor sobre mim mesmo. E, portanto, não me sinto ainda realizado. Agnel Leice é casado? Sim. Tem filhos? Sim, eu sou casado há 12 anos. 12 anos. E tenho 2 filhas, a mais nova das quais é ainda muito nova mesmo. Vai fazer 3 anos agora em agosto. Ainda é bebê? Tendo em conta a sua vivência e experiência, que valores transmite às suas filhas? Fundamentalmente os mesmos valores que eu recebi dos meus pais e que aprendi na escola da vida. Valores, como disse, assentes nos princípios da igreja. Exato. Obviamente contextualizado aos momentos que vivemos, não é? Exato. Portanto, eu gostava que as minhas filhas fizessem as suas próprias escolhas e que fossem felizes. Gostava, contudo, que fossem escolhas consequentes. A minha filha mais velha, por exemplo, já decidiu que quer cursar o mesmo que eu cursei, já decidiu que quer fazer carreira, portanto, na área financeira. É algo deixa-me obviamente orgulhoso. Exato. Mas sentir-me igualmente orgulhoso se ela fizesse uma escolha distinta do percurso que eu fiz. Não? Mas porquê que se sentiria melhor, sentia-se melhor, desculpa, se ela tivesse escolhido uma carreira distinta? Não me sentia, não me sentia melhor. Sentia-me igualmente feliz. Porque penso que o mais importante não é... Eu não sou dos pais que pensam que os filhos devem ser a continuação, exato, dos pais, tanto académica ou profissional. O importante é que eles sejam felizes, escolham aquilo que realmente lhes façam feliz. E que influências tem a sua família nas escolhas que faz hoje? Olha, eu gosto de pensar na família como, portanto, como a guardiã dos valores da sociedade. E no meu caso, aliás, eu tive uma educação, portanto, muito assente também nos valores das famílias, nos valores da família. Exato. Portanto, os meus pais têm muito mais, porque têm um sentido muito apurado de família. É evidente que a minha família influencia bastante
nas escolhas que faço. Eu recordo-me, por exemplo, que quando era residente na Inglaterra, eu tive a oportunidade de lá permanecer e de fazer a minha carreira na Inglaterra. Portanto, recebi uma oferta nesse sentido, do Barclays. Exato. A minha mulher, na altura, não se adaptou à cultura e ao clima da Inglaterra e decidiu que era Moçambique que queria que nós fizéssemos a nossa vida e, portanto, foi aqui que nós... E Moçambique é lindo, oferece tudo isso também. Vamos continuar a nossa conversa com Agnel Laísse, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo em seguida. Não saia desse lado. O turismo tem um efeito multiplicador. É uma atividade transformadora. Aproveita os recursos da natureza sem consumi-los, nem esgotá-los. Emprega uma grande quantidade de mão de obra. Enfim, produz múltiplos efeitos na economia de um país. Engloba todos os setores de atividade. Eu sou turismo, assim como tu és, e ele, e ela também. Tu fazes turismo. Não interessa o que faças, a tua língua, tu fazes turismo. Ofereça o teu melhor sorriso, receba e atenda com cordialidade. Mostra ao mundo que nós somos únicos e usufrua das oportunidades que isso pode trazer. Vamos deixar o mundo sem palavras. Faça pelo presente, pelo futuro, pelas gerações vindouras, pelos 28 milhões de moçambicanos. Faça por ti. O nosso potencial é inquestionável. Céu, terra, água. Este país é incrível e merece ser partilhado. O turismo proporciona experiências marcantes. Ele tem o poder de gerar emprego, mudar vidas, quebrar fronteiras e unir pessoas. Turismo somos nós. Turismo somos nós. Turismo temiano. Turismo somos nós. Turismo quieto. E estamos de volta ao nosso programa Inspirações com Agnel Laísse. Falou-nos que ainda não se sente realizado. O que é que falta para realizar? Portanto, eu tenho ainda alguns objetivos por realizar. Portanto, tive vários sonhos portanto, ao longo da minha vida. Realizei alguns e, evidentemente, à medida que os realizava, os reformulava numa grandeza diferente. Portanto, eu gostava de continuar a aprender, porque a vida é uma escola. Claro. E evidentemente, gostava ainda de realizar alguns objetivos pessoais que tenho, portanto, que definir para mim. Não é? Qual é o seu maior sonho de vida? Se calhar o mais importante de todos seja acompanhar o processo de crescimento das minhas filhas e, portanto, continuar a aprender e envelhecer ao lado
ao lado daqueles por quem tenho estima e, evidentemente, que tenham estima por mim. Gostava de deixar um legado positivo para as minhas filhas e gostava de alguma forma também de contribuir para, enfim, para ajudar a transformar e ajudar a criar um mundo livre portanto, de discriminação, em que pessoas diferentes pudessem coabitar de forma pacífica portanto, um mundo melhor do que aquele que nós herdamos e que vivemos hoje. Né? E para Moçambique, qual é o seu sonho? Vários. Só estamos de ouvidos. O primeiro deles, portanto, que Moçambique prosperasse e alavancado pela abundância de recursos que Moçambique prolifera em Moçambique e com políticas de redistribuição de rendimento que fossem mais equitativas. Portanto, gostava de ver Moçambique livre da pobreza que traça a maioria da nossa população ainda. Gostava de ver Moçambique viver portanto, com base nos princípios, portanto, de um Estado de Direito, portanto, com clara separação dos poderes, em que a justiça fosse cega para os diferentes estratos sociais. Gostava de ver o Moçambique, sobretudo, em paz e, portanto, livre do chantagismo belicista que, infelizmente, ainda prevalece no nosso país. Né? Quem lhe inspira? Indubitavelmente, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela, sem sombra de dúvidas. Pelo seu sentido altruísta. Portanto, Nelson Mandela sacrificou o seu bem-estar, sacrificou a sua família, sacrificou a sua felicidade, portanto, a favor de um bem maior. Exato. Mas Nelson Mandela também era humano e, portanto, enquanto humano, era falível e cometeu erros na sua vida pessoal, cometeu erros de decisão enquanto governante. E creio que essa perspectiva humana, quando conjugada com a figura icônica de Nelson Mandela, torna-lhe, portanto, um ser, portanto, atacável. E é sem sombra de dúvidas. Aliás, é super normal que as pessoas cometam erros. Basta ser humano. É humano, exatamente. O que lhe inspira? Eu penso que, portanto, inspiram-me várias coisas. Uma constante, as minhas filhas, obviamente, porque são, digamos, a minha força motriz, são como catalisadores para, portanto, para as ações positivas que realizo. Mas tenho várias fontes de inspiração, dependendo do momento específico em que me encontro. Mas tenho um interesse genuíno por construir, mudar as coisas, influenciar positivamente e ajudar, portanto, terceiras pessoas com quem trabalho, com quem lido, a buscarem, digamos, uma melhor versão sobre si mesmos. Não? Com certeza. Agnello Laís, hoje na liderança de uma multinacional que distribui conteúdos, como é que pretende usar esta oportunidade para influenciar a sociedade positivamente? Vamos ver, a MultiChoice, portanto, é uma multinacional presente em vários países do continente africano, portanto, presente em mais de 50 países. E que detém conteúdos próprios, mas conteúdos adquiridos e que os distribui através das várias plataformas, portanto, que possui. E em Moçambique, portanto, a MultiChoice não faz diferente, não é? Parte integrante do nosso plano estratégico na MultiChoice em Moçambique é de investir cada vez mais em conteúdos locais. Portanto, conteúdo produzidos por empresas locais para consumidores ou clientes locais. Portanto, nós somos, no fundo, contadores de histórias e queremos que as famílias e os nossos clientes em Moçambique se revejam, portanto, das nossas plataformas. E, portanto, temos em curso várias iniciativas
portanto, que estão em processo de implementação, algumas com recursos a parceiros locais. Nós possuímos, por exemplo, um programa que incentiva e que promove a educação cinematográfica em Moçambique. Portanto, recentemente levamos para uma academia da Multi-Choice dos estudantes moçambicanos. A nossa academia está baseada em Lusaka, na Zâmbia. Os 2 moçambicanos concluíram já o seu processo de formação, que durou aproximadamente 1 ano, e vamos entrar agora para a segunda leva. Portanto, o nosso compromisso é de ajudar a enriquecer vidas dos moçambicanos, contando histórias, levando histórias de Moçambique para milhares de lares em Moçambique e fora de Moçambique, e trazer as melhores histórias de África e do resto do mundo, portanto, para Moçambique. Portanto, esse é o nosso compromisso, portanto, com a sociedade. Uma mensagem para aqueles jovens que olham para Agnel Laís, inspiram-se pelo processo todo que teve, não só de formação, mas também a nível profissional, principalmente na área financeira e não só. Qual é a mensagem que deixa para os mais jovens? Que se engajem, portanto, e creio que a mensagem é transversal e não exclusiva, portanto, para os jovens, portanto, que desempenhem funções ou atividades no setor financeiro. Portanto, que se engajem e que tenham, sobretudo, uma perspectiva de carreira de muito longo prazo. E, portanto, que invistam no seu conhecimento e que ajudem terceiros, portanto, todos os concidadãos, portanto, no processo de crescimento e desenvolvimento, porque só assim é que podemos alavancar positivamente o país. Muito obrigada, Agnel Laís, pelo tempo de conversa. E assim foi a nossa conversa com Agnel Laís, este jovem com um percurso profissional bastante inspirador. Esperamos que tenha gostado. Nós voltamos na próxima semana com mais inspirações. Continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Até lá, fique bem.